Muito boa noite, estamos iniciando mais um Gazeta Esportiva, tudo sobre futebol em mais um dia de muita movimentação. Conosco hoje aqui, Osmar Garrafa, tudo bem, Garrafa? E bem, Thiago Salazar, tudo bem, Salazar? Tudo bem, Flávio Garrafa, prazer estar aqui. Ótimo! No programa de hoje nós vamos falar da negociação do Palmeiras com mais um atacante argentino. O São Paulo recebeu a visita do Lucas Moura, o São Paulino já, será que ele volta e tal? A gente vai responder. E tem também os desdobramentos da ameaça que o Willian recebeu. E ainda vamos falar da vitória da seleção brasileira agora cedo. Quero aproveitar para mandar um abração para o nosso querido Paulo Sérgio, aniversariante do dia, grande Paulo Sérgio, nosso querido companheiro, amigo, campeão mundial. Muita saúde para você, Paulo. E é muito bom ser seu amigo e estar com você, trabalhar com você e aprender com você, legal? Felicidades ao nosso querido Paulo Sérgio. A gente volta daqui a pouco. Ok, amigos, estamos de volta com o assunto que mobilizou as redes sociais na manhã dessa quinta-feira. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar como foi a vitória do Brasil no amistoso contra a Coreia do Sul. Mas um detalhe deixou a torcida do Palmeiras muito irritada. A lista dos relacionados para o jogo. Então eu quero saber de você aí do outro lado da telinha. É compreensível o Tite ter deixado o Danilo do Palmeiras fora até do banco da seleção brasileira no jogo de hoje? Sim ou não? Entre no site Gazeta Esportiva e deixe o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que está aqui embaixo e responder esse questionamento. Boa noite, Osmar Garrafa. O que você pensa a respeito desse tema? Boa noite, Flávio, Salazar. Boa noite, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Para mim, não é compreensível, não. Eu, sinceramente, respeito demais o trabalho do Tite, né? A comissão técnica, o trabalho tem sido bem feito. A gente vai falar daqui a pouquinho do jogo, desse amistoso contra a Coreia, que eu discordo também um pouco da qualidade do adversário, mas especificamente na enquete, o Danilo, um dos melhores jogadores do Palmeiras. O Palmeiras tem uma decisão de campeonato com o Atlético Mineiro domingo, se tratando de campeonato brasileiro, não é? Porque Atlético e Palmeiras brigam diretamente pelo título. Um jogo importante, ele tira a principal peça, o Tite tem praticamente o elenco montado. Esse tipo de jogo é para quê? Para você fazer algum experimento, observar. Se você levou o garoto, você pode até observar no próximo jogo contra o Japão, mas observa o garoto de perto, nem no banco de reservas, então levou o Danilo para quê? A torcida do Palmeiras está repleta de razão. Fosse eu, o Palmeiras estaria pé da vida com o Tite. Repito, respeito demais o técnico da seleção brasileira, mas para mim foi uma grande pisada de bola. Boa noite, Thiago Salazar, e para você? Boa noite, senhor Flávio, mais uma vez. Eu discordo do Garrafa, eu acho totalmente compreensível, acho até natural o Danilo não ter ido nem para o banco de reservas. Não foi uma questão pessoal com o Danilo, até Gabriel Magalhães, o Martinelli, o Éder Militão também foram cortados do banco de reservas. O Brasil tem mais um amistoso agora com o Japão, como lembrou o Garrafa. Então, aí sim eu acredito que o Danilo vai ser aproveitado. E a gente tem que lembrar o seguinte, nesse jogo hoje contra a Coreia, jogou o Casimiro, saiu o Casimiro e entrou o Fabinho. No lugar do Fred, entrou o Bruno Guimarães. Então, assim, há uma estrutura e há jogadores à frente do Danilo que o Tite está usando, olhando, testando, observando. Nós estamos muito perto da Copa do Mundo. O Danilo é o último a chegar. Em tese, ele é o último da fila. E ele acabou de chegar, primeira convocação. Vai treinar, vai se adaptar, vai entender qual que é o sistema. Pode ser que jogue contra o Japão, então acho completamente natural ele não ter entrado logo no primeiro jogo. Quanto a ele não ser aproveitado contra o Atlético Mineiro, poxa, convocou, não usou e a gente não vai ter o cara assim, não é culpa do Tite, nem da CBF. Não é culpa do, desculpa, sim, não é culpa do Tite, é culpa da CBF e dos dirigentes dos clubes. No bom senso, então, né, assim, Salazar? não tem essa, o Tite não tem que pensar nisso. Só o Brasil joga na data FIFA, só, é o único. O único futebol do mundo que joga na data FIFA é o Brasil. O Tite não tem culpa disso. Não, mas então, tudo assim, bem, não mas... ele não tem que pensar, eu vou desfalcar o Palmeiras. Ele não tem que pensar nisso. O dirigente lá, o presidente do Palmeiras, votou como na CBF? E queriam o Veiga Aceitou também, o não calendário? queriam? Eu falei aqui, não convoca então, assim, que vai ser mico. Podia não ter o Veiga também, gente. Então, eu também acho. Então, assim, mas isso aí não dá pra pôr na conta do Tite. A Copa do Mundo é amanhã, Salazar, é praticamente amanhã. Se você quer, ainda tem alguma possibilidade, você tem que pôr o cara pra jogar. Eu acho ao contrário. Se é um
início de ciclo, você vai testar novos nomes. Ele não está nessa fase. Então, ele se está não na tá, fase de não acertar o convoca. time. O Danilo é um jogador que vai para compor elenco, talvez seja aproveitado numa necessidade. Então Essa deixa é o a cara situação aí. do Danilo deixa, hoje. Não, deixa o cara não aí. Tem que deixar, Não, tem que deixa o levar. cara levar Pergunta pra pro Danilo. Pra pôr na arquibancada. Pergunta pro Danilo o que ele achou. É claro. Se o Danilo não Mas adorou estar lá, mas conhecer, que se o Danilo, adaptar, é treinar. claro que o Danilo adorou, isso, é a primeira gente. convocação dele. Então pronto. Peraí, mas a torcida do Palmeiras não, ele é patrimônio do Palmeiras e foi um mas aí grande é coração, prejuízo pro mas aí é Palmeiras. coração, Não, não. torcedor pensa assim, Queremos tudo bem. saber a sua opinião, que vocês já viram que deu polêmica, tá aí o nosso QR Code, ou então entra no site do Gazeta Esportiva, tá legal? Começamos agora o nosso giro de repórteres com José Paes, lá no Parque São Jorge. Boa noite, Zé Paes. Tem novidades da investigação sobre as ameaças ao William? Boa noite, Flávio. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva. É exatamente isso. Temos novidades aí desse caso que ontem aqui o meu amigo Thiago Salazar trouxe informações aqui. A Polícia Civil hoje prendeu o homem aí que ameaçou o William lá nas redes sociais. O delegado que está investigando esse caso aí, o César Saad, divulgou que é um homem, trata-se de um homem de 21 anos, auxiliar de nutrição. Ele foi preso hoje na casa dele, lá no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, foi até a delegacia, prestou o depoimento e depois desse depoimento ele foi liberado pela polícia. O William ontem foi à delegacia, fez BO, prestou queixa em relação a esse caso aí, vinha sofrendo algumas ameaças lá na internet. Não é a primeira vez que isso acontece com o William, depois do jogo lá contra o Always Ready na Bolívia, a derrota do Corinthians por 2-0 na Copa Libertadores. Isso já havia acontecido com o William e com outros jogadores do Corinthians, agora aconteceu de novo. Então a polícia foi lá e prendeu esse homem aí que proferiu, que postou lá nas redes sociais essas ameaças contra o William, camisa 10 do Corinthians. Esse jovem, depois de tudo, depois que foi liberado, ele foi para as redes sociais, postou lá nos stories uma retratação, pediu desculpas ao William e também enviou lá no direct, por meio do direct do Instagram, um pedido de desculpas direto ao William. Disse que ele sofre de problemas psicológicos, está num tratamento, está se recuperando, por isso fez esse post aí, essas ameaças ao William, mas pediu desculpas ao jogador publicamente nos stories do Instagram e também no direct, uma mensagem direta para o William lá na plataforma digital, lá no Instagram. Daqui a pouco eu volto para a gente falar mais do treino do Corinthians, para a gente falar do William que está se recuperando aí de um probleminha físico, deve ser desfalque do Corinthians no jogo do próximo sábado. O Timão vai até Goiânia jogar contra o Atlético Goianiense, mas isso tudo é assunto para daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva. Vai daí, Flávio! Valeu, Zé Paes. Bom, vocês acreditaram nesse pedido de desculpa? Foi confiável? Está tudo certo? Ou foi uma ordem do advogado, um texto... O problema psicológico dele não impediu ele escrever que no Corinthians é tiro, bandido e facada. Aí não teve problema psicológico, né, que atrapalhou ele a escrever isso. Eu acho assim, eu acho muito correta a atitude dos jogadores do Corinthians, não é de agora, já começou desde o jogo contra o Always Ready, como disse o José Paes, isso sempre aconteceu. O pessoal sempre faz parte e tal. Não faz parte. A internet não pode ser terra de ninguém. Tem que ter lei, tem que fiscalizar. Eu acho muito legal o William ir à delegacia, aí fazer o cidadão passar essa vergonha, porque infelizmente o que ele passa é vergonha. Ele vai responder por um crime de ameaça, que ele paga uma cesta básica, enfim, não vai dar em nada. Mas pelo menos ele passa essa vergonha, esse carão aí, e quem sabe isso aí acaba impedindo, desanimando outras pessoas a fazerem isso. Mas eu acho bem legal, o principal aí é a atitude do William de não se calar, de ir lá e ir atrás. Esse pedido de desculpas é aquela história, né? A porca apertou um pouquinho o parafuso. Apertou o parafuso e aí espanou. Aí o cara espanou. Sabia que a coisa ia ficar complicada, vai acontecer o que o Salazar falou, nada mais do que isso. E como disse ontem aqui, o William está repleto de razão. E podia externar, mostrar a cara do cidadão, quem foi. Né? Pelo menos para pagar o mico, porque não vai dar em absolutamente nada, mas o William e todo mundo que se sentiu ofendido tem que sim buscar o seu direito. Há um espaço para você pedir uma indenização. Esse espaço há. Muita gente, jornalistas inclusive, têm conseguido. Não é uma indenização espetacular, mas por volta de 3, 4, 5 mil reais. Já faz um cidadão pensar duas vezes na próxima. Uma doação, seja logo, não é isso que vai mudar a vida do William, mas não é nem para que ele ganhe o dinheiro, é para
Realmente. Que tenha sentido, que tenha uma pena. Que tenha uma pena. Exato, que o cara sinta de alguma maneira, né? Ele tem que ter alguma punição para isso. O que não dá, ele não tem nada. Ô Salazar, você já falou isso ontem, mas acho que vale a pena falar de novo. A família não o seu Severino, não, mas a esposa, as filhas, elas são muito bem adaptadas a Londres. Isso não pode implicar a impressão da família, mesmo que indireta, vamos embora, o que nós estamos fazendo aqui e tal. Isso já existe. Eu conversei com um pessoal ontem que cuida da carreira do William, até questionei essa parte, né? Mas e a família, né? Porque não tem proposta, não tem nada, o William não quer, mas e a família? Flávio, assim, sendo bem sincero, o que passaram para mim a família não está contente. Não está feliz, não está confortável, não se sente segura, há um incômodo, é uma educação diferente, é um país muito... As filhas foram criadas na Inglaterra. Exato, exatamente, elas são criadas lá. Então eles tinham uma rotina muito diferente, a rotina era outra, eles se sentiam mais seguros. E tem essa questão, por exemplo, falaram para mim assim, às vezes não vai na rede social, mas aí a filha do William já chegou e disse para ele, poxa, eu não queria ir para a escola hoje porque eu sei que vão ficar falando comigo, é amiguinho que vai ficar buzinando, que vai ficar perguntando, é o pai do amiguinho que manda o colega perguntar porque sabe que é filha do William. E nada disso que falaram para mim, nada disso acontecia em Londres. Mesmo ele jogando no Chelsea, um time grande, não acontecia isso. Mas quando se aceitou vir ao futebol brasileiro, de modo triste, já isso estava no pacote. Acho que ele não sei. Acho que talvez o jogador tenha mais noção. Tá no pacote, a esposa, né? uma criança de 8 anos, talvez não tenha essa noção, né? Então, o que falaram para mim o William está contornando isso dentro de casa. É o que falaram para mim. Ele está contornando isso dentro de casa. O William é cabeça boa, o William é cabeça boa. William... toda vez que ele dá uma entrevista, até na postura que ele já foi pela segunda vez na delegacia, ele se mostra sempre sereno, a gente torce para que lúcido, nada mais o incomode, né? A gente já discutiu um pouquinho o jogo da seleção durante a enquete, mas agora vamos ver como foi a vitória brasileira contra a Coreia. Dá uma olhadinha. Em ritmo de preparação para a Copa do Mundo, o Brasil foi a Seul enfrentar a Coreia do Sul. A seleção canarinho começou com tudo e com menos de 2 minutos, Thiago Silva aproveitou cobrança de falta e mandou para as redes. Mas o zagueirão estava impedido e o gol foi anulado. O Brasil continuou em cima e após finalização de Fred, Richarlison desviou e abriu o placar. 1-0 Brasil. Se aproveitando da fragilidade do adversário, o Brasil quase ampliou com Rafinha, mas o atacante isolou a bola. Em seguida, a resposta sul-coreana veio com esse chute de fora da área, bem defendido pelo paredão palmeirense Everton. E se o goleiro defendeu a finalização anterior, ele nada pôde fazer nesse bom giro dentro da área. Gol e empate da Coreia do Sul. Ainda no primeiro tempo, o alívio. Alexandro sofreu pênalti, Neymar, com classe, converteu. 2-1 Brasil. A segunda etapa começou da forma que terminou a primeira. Alexandro tabelou com Neymar e foi derrubado na área. Pênalti batido e convertido pelo craque. É o terceiro do Brasil. Mais uma falha bizonha da frágil seleção asiática. E após pressão ofensiva, Felipe Coutinho finalizou bonito no ângulo. Goleada brasileira em Seul. Nos acréscimos, Gabriel Jesus acabou com um jejum de 19 jogos sem marcar pela seleção. Final, Brasil 5, Coreia do Sul 1. A seleção seguirá na Ásia para enfrentar o Japão, segunda-feira às 7h20 da manhã pelo horário de Brasília. Alguma coisa de bom essa equipe tem. Quando tu tem amizade, ele está muito mais perto de fazer algo mais. Ele está muito mais perto de ser solidário. É babá, não é babá, é conhecer o que é o futebol. Né, com todas as dificuldades que a gente tem de viagem, fuso horário, chegar aqui fora de casa, estádio lotado, e uma equipe como a Coreia, que tinha 6 jogadores que em 2018 venceram a Alemanha, né, por 2-0, nessa equipe que jogou agora, e que marca dessa maneira, se tu não entrar com foco nesse jogo, é um termo que eles te atropelam. Claro que a Coreia não é favorita ao título, é uma seleção de terceira ou quarta linha, é verdade,
Mas ganhar de 5, assim, lá na Coreia principalmente, ou fora até da Coreia mesmo, né? Como o Kleber lembrou, ela eliminou a Alemanha. Não é uma coisa que acontece toda hora. Eu não me empolgo muito não com esse jogo aí, com esse tipo de adversário. Com todo respeito à Coreia, é claro que a seleção brasileira vem fazendo um bom trabalho. Eu esperava que pós-eliminatórias a gente pudesse provar a seleção com um adversário de peso. Um adversário europeu, eu acho que é fundamental para a Copa do Mundo. É fundamental, talvez bem mais próximo da Copa, ali você fazer um jogo treino e tal, você não vai expor a seleção. Mas agora era a hora de um confronto pesado para a gente ver a seleção brasileira como é que vai se comportar. Na América do Sul, o Brasil sobrou, aí vai jogar contra a Coreia. Aí vem o Kleber, com todo respeito, auxiliar do Tite, falar que se o Brasil não tomasse cuidado, a Coreia ia atropelar, aí é demais. O verbo que ele usou, complicado, né? Atropelar, os caras vão atropelar, aí é demais da conta. Serve para quê, Salazar? Sabe para que serve um amistoso desse? Serve pro Gabriel Jesus quebrar o jejum de 19 gols. Serve pro Coutinho. Olha o Coutinho, tá recuperado. Neymar fazer gol. O Neymar se aproximar do Pelé. Serve para isso. Fora isso, não serve para absolutamente nada. Fosse eu da comissão técnica, fosse o Tite, eu gostaria de um adversário de peso. Essa é uma questão já muito dita por eles várias vezes. O Tite gostaria também de enfrentar um europeu, os jogadores, todo mundo entende isso. É um problema de calendário da CBF. A CBF diz que, dizem até que os próprios europeus meio que fogem, dão uma boicotada na seleção brasileira. Eles agora têm outros campeonatos além da Eurocopa, está cada vez mais difícil casar calendário, enfim. Ficou faltando esse adversário. Concordo que ficou faltando, não é culpa do Tite nem dos jogadores. O que eu acho que o Tite tem que fazer é o que ele fez. O Brasil jogou bem, o Brasil dominou, o Tite fez uma série de experimentos, o Neymar como meia esquerda, o Paquetá, um meia jogando quase que de ponta, usou o Richarlison, depois pôs o Gabriel Jesus. Mas o teste acaba, todos esses experimentos acabam não valendo pela fragilidade do adversário. Nesse momento... E você pode fazer um experimento time A e time B, porque o time B da seleção brasileira é muito mais forte. Eu concordo, eu concordo. É importante o ambiente de jogo. É importante ter um ambiente de jogo. Ele tem um ambiente de jogo com torcida contra, fez experimentos dentro de um sistema que está claramente ali, 99% definido, uma dúvida ou outra, jogadores que ganham confiança com isso. Eu acho que o Tite aproveitou da maneira que dá para aproveitar um amistoso desse. Ele fez tudo o que dá para fazer no amistoso desse, o que dá para fazer o Tite fez. Eu tenho muita insegurança, eu acho que falta um 9 para o Brasil, não gosto do Richarlison naquela posição, tem o Matheus Cunha, de repente eu acho que pode ser uma surpresa por ali, mas enfim, o resto eu acho que não vai ser muito diferente do que a gente está vendo. O Thiago Silva foi mal, mas tem que ser titular também. Agora, o que o Tite pode fazer se não dá um time europeu para ele jogar contra? O que ele pode fazer? Enfim, a CBF vendeu os amistosos, não pertence à CBF, a gente sabe disso. Agora, né? Ela vendeu, levaram já dinheiro. Exato, a chance do Brasil o Brasil tem um bom time, tem uma boa estrutura e um grande técnico. Acho que o Brasil vai para a Copa entre os favoritos. Sempre, precisa ser provado. Agora, só aproveitar para deixar bem claro que como hoje era amistoso, né? Na Copa do Mundo é bom esquecer um pouco esse negócio de Instagram, de ficar postando qual pé que tá machucado, porque se é um Brasil e Argentina na Copa do Mundo, o Neymar posta o pé que ele tá machucado, os caras vão lá e pisam em cima do pé dele, velho. Copa do Mundo, chega desse negócio de Instagram, dá uma segurada, então, olha, o Calim machucou, é o pé esquerdo. Vai jogar com a Argentina e mostra qual pé que você tá machucado para ver o que te acontece. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Estamos recebendo aqui no Gazeta Esportiva, com muita alegria, o delegado Maurício Freire. Bom dia, delegado. Aliás, boa noite, delegado. O assunto de hoje é que o Jogo do Brasil foi tão cedo que ainda a gente está no fuso horário. O assunto de hoje é o combate ao racismo nos eventos esportivos. Houve mudança na legislação, delegado? Boa noite, é sempre bom falar com o senhor. Puxa, deu problema no áudio. Doutor Maurício, aguarde só um minutinho, a gente vai tentar refazer o contato, tá? Para ficar tudo bonitinho, para a gente poder ouvi-lo, né? Vamos falar então, enquanto a gente aguarda e acerta o posicionamento do doutor Maurício, vamos falar do Palmeiras. Vamos direto lá para a Academia do Futebol. O Alexandre Silvestre chega agora falando do Palmeiras e falando do Gustavo Scarpa. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Flávio. Boa noite, time Gazeta Esportiva. Segura um pouquinho o Scarpa. Quero primeiro dar a notícia que tranquiliza um pouco o Abel Ferreira no treinamento de hoje. O Murilo, zagueirão,
participou normalmente da atividade. Ele vinha trabalhando apenas fisicamente no gramado, nas partes internas aqui do CT do Palmeiras. Hoje foi para o treino normal, com bola, sem bola, físico, com a rapaziada. Então o Murilo, que sentiu um desconforto muscular e foi substituído durante o clássico contra o Santos domingo passado na Vila Belmiro, está liberado e vai enfrentar o Atlético Mineiro. Grande jogo do Palmeiras domingo. É o encontro dos líderes do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. O Abel tem problemas para montar a defesa, por isso respira um pouco aliviado com a possibilidade de colocar em campo o Murilo, já que o Gustavo Gomes, super titular, está com a seleção do Paraguai, o Kusevich, que é uma opção, está com a seleção chilena, o Luan está sendo preparado para retornar, mas não joga desde fevereiro. Falta ritmo de jogo ao Luan, que foi titular ao lado do Gomes durante muito tempo. Talvez não seja muito prudente colocar o Luan justamente nesse jogo contra o Galo, que tem um ataque muito forte. Fica de sobreaviso o garoto da base Naves, que substituiu o Murilo nos minutos que precisou lá na Vila Belmiro, e ainda aquela possibilidade que aventamos ontem com vocês, né, Flávio, aqui no Gazeta Esportiva, do Piquerez, lateral esquerdo, ser deslocado pelo Abel para jogar na zaga. Ele faz também a função de zagueiro pela esquerda, pode ser uma solução mantendo o Jorge na lateral esquerda. Quem faz várias funções é o Gustavo Scarpa. Já jogou de lateral esquerdo, de ala, de volante, de meia, até de centroavante quando precisou numa determinada partida aí ao longo das últimas temporadas. O Scarpa tá super surpreso com a semana livre de treinamentos, é um jogador diferenciado, vive uma grande fase, fazendo gols, dando assistências, ajudando o time taticamente, se sacrificando pelo Palmeiras, e é um cara diferenciado também com as palavras. Ao analisar a semana livre de treinamento e o adversário de domingo, que é o forte Galo Vingador. Vamos ouvi-lo. Acho que é uma das primeiras do ano, né, que a gente tem. Eu acho que é muito importante na questão física, principalmente. A questão tática tem a sua importância, óbvio. Mas eu acho que o principal é na questão física, parar um pouquinho de viajar, sabe? E é até estranho, mano. A família, minha esposa até estranhou, falou, mano, não tem jogo essa semana? Tipo, só domingo e domingo é muito esquisito pra gente que tá acostumado, mas eu acho que é fruto do nosso trabalho, por estar brigando na frente de várias e várias competições e de não ter essa pausa, esse descanso. Mas a gente tá aproveitando essa semana para trabalhar melhor, fisicamente, tecnicamente, taticamente. Grande jogo contra um grande adversário, para mim uma das melhores equipes do Brasil aí nos últimos 2 anos. Um elenco muito forte, uma rapaziada tipo, boa de bola mesmo, tá ligado? E eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil. A gente vai tentar impor o nosso ritmo de jogo, ver o que o professor falou pra gente aí no vestiário e tal, essas coisas. Mas eu tenho certeza que vai ser um grande jogo contra uma grande equipe e espero que a gente faça de tudo para conseguir vencer. Tá o Scarpa tirando uma onda com a linguagem de boleiro, né? Ele que não se enquadra muito nesse perfil. Ele gosta de andar de skate, rock and roll, toca violão, lê livros de literatura. Então é um jogador diferenciado dentro e fora de campo, cujo contrato termina no final da temporada, pode agora no meio do ano assinar pré-contrato. A situação está indefinida, mas ele já confidenciou internamente nos bastidores do Palmeiras que quer muito jogar na Europa. É um desejo dele como profissional e desejo da família morar na Europa, não sei não. Tô achando que o Scarpa no final da temporada vai embora do Palmeiras, mas a gente precisa aguardar um pouco mais, né, Flávio? Já eu volto com São Paulo e mais Palmeiras. Tá bom, tá legal. Agora sim o contato com o doutor Maurício Freire tá bonitinho e a gente perguntava, vamos repetir, o combate ao racismo nos eventos esportivos, não há cobrança da sociedade. Houve mudança na legislação, delegado Maurício? Muito boa noite, Flávio, boa noite a todos que nos acompanham no Gazeta Esportiva, boa noite, Osmar, boa noite, Thiago. Então, no dia 18 de maio, Flávio, teve uma aprovação do Senado transformando o crime de injúria racial, comparando ele ao crime de racismo. Isso tornou imprescritível e inafiançável esse crime. E com isso referendou uma decisão do próprio Supremo no mesmo sentido de 2021.
Esse projeto aprovado no Senado aumenta de 2 para 5 anos a pena de reclusão quando o crime ocorrer durante as atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais. E o condenado também será proibido por 3 anos de frequentar os locais destinados às práticas esportivas e culturais, que eu acho que esse é o ponto mais forte da lei. Só que na teoria, né, o autor de crime racial não deveria ser solto mediante a fiança e aguardar esse processo em liberdade que tem acontecido. Na prática, 2 episódios aqui nos estádios do Brasil demonstram que essa teoria não tem surtido efeito, né? Nenhum. Você lembra que no dia 26 de abril, um torcedor do Boca Juniors foi detido na Neoquímica Arena sobre a acusação de injúria racial. Na manhã seguinte, ele pagou fiança e saiu. No outro, o jogador Rafael Ramos, né, do Corinthians, foi acusado de usar a palavra, entre aspas, aí, macaco, para ofender o Ednilson, do Internacional, durante a partida ocorrida no dia 14/5, lá no Beira-Rio. Detido também foi solto após pagamento de fiança. Então, na prática, a gente vê, esses 2 exemplos mostram que teoria é uma coisa, a prática é outra. Como o julgamento do Supremo ocorreu numa ação individual, ele não tem efeito vinculante. Então, não torna obrigatório que se siga o mesmo entendimento. Então, há espaço para inúmeras interpretações. Eu acho que ofender alguém com base na sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência é repugnante. A lei trouxe avanços no combate aos crimes raciais, mas a aplicabilidade dessa lei está muito, muito deficitária. A penalização da injúria racial como racismo, eu acho que é um passo muito importante nessa luta pela igualdade, mas é preciso endurecer no combate ao racismo e no fortalecimento de políticas e práticas antirracistas de uma forma mais eficiente. Delegado Maurício, para a gente entender bem, a lei já existe, não está sendo praticada, ela precisa de algum item a mais para que ela seja realmente colocada em prática? Como é que está essa situação? De verdade, Flávio, veja, a nossa legislação como um todo, né, toda essa legislação que nós temos no Brasil, são inúmeros artigos, com uma colcha de retalhos que vem sendo colocado uma série de coisas, ela de verdade, ela gera inúmeras interpretações. A nossa lei precisa ser construída de maneira que não haja interpretação. Um copo é um copo, não é uma garrafa. E a nossa legislação, infelizmente, dá esse efeito. Qualquer juiz interpreta de uma determinada maneira, vai ao Supremo e mesmo os ministros lá acabam não se entendendo. Cada um tem, num determinado momento, um entendimento. Então, nós precisamos, de verdade, mudar a nossa Constituição e mudar a nossa legislação para que seja clara, simples, né? As penalidades não precisam ser altas, mas elas precisam ser efetivas. Então, é isso que eu acho que o Thiago acabou falando, ou o Osmar, que de repente vira uma cesta básica. O que é isso, né? O caso lá do William, então, tudo bem, foi ouvido, tal, óbvio, orientado pelos advogados, vai lá, estou arrependido, não foi nada disso, não é bem isso, vai ser processado por ameaça, mas vai virar uma cesta básica. Então, de repente, ao invés dessa cesta básica, ele tivesse que em determinados dias, principalmente nos dias de jogo, ao invés de estar lá no estádio, ele tivesse prestando uma pena de apoio à sociedade, ou seja, ele estivesse fazendo um trabalho social, talvez fosse muito mais efetivo do que, de repente, condenar de 1 a 6 meses, mas aí transforma em cesta básica. Então, eu acho que a gente precisa rever toda essa legislação para o futebol, não só o futebol, mas de maneira geral, para que a sociedade possa, outra vez, viver em paz e tranquila. Engarrafa o doutor Maurício com a gente. Doutor, boa noite. O senhor foi muito claro na sua explanação. Houve uma mudança na lei, mas existem brechas. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: dá para a gente dizer que não há interesse em quem tem o direito de aplicar a lei, de fazer com que ela realmente possa ser aplicada de uma maneira mais severa? Não há interesse de quem tem o direito de aplicar a lei em função dessas brechas que o senhor tão bem colocou que existem na legislação? Então, Garrafa, eu já brigava muito, eu tive eméritos professores na Faculdade de Direito, grandes, ilustres juristas,
E eu já brigava muito com eles, porque eu não aceito livre convencimento das coisas. Eu aceito assim, ou é ou não é. Infelizmente, essa legislação permite isso. Então, na hora de uma decisão, na hora, enfim, de definir aquilo, você tem diversas interpretações. Não é possível. Então, obviamente, os advogados, para defender aquelas pessoas, eles usam dessas brechas da nossa legislação e vão sempre arrumam sempre uma saída. Sempre há uma saída. Isso não pode ocorrer. Nenhuma sociedade consegue viver sem regras claras, simples e claras, né? E que a gente tenha a certeza do cumprimento daquela pena, que não é pena de morte, não é pena de prisão perpétua, não é uma pena elevada, mas a gente não pode mais admitir, ou seja, que essas interpretações levem à impunidade. É muito simples agora, esse garoto volta lá para a torcida organizada dele, deu uma de vítima, vai pagar lá na frente uma cesta básica, e você acha que isso estimula as pessoas a não fazerem mais isso? Agora, tem uma coisa que é muito importante. A DRAD, a nossa delegacia especializada, através da Delegacia de Crimes Eletrônicos também, desse compartilhamento de inteligência, vocês viram, em 24 horas já estava identificada a pessoa e já estava lá para ser ouvida. Então, se você aí que está nos assistindo, imagina que você vai se beneficiar de meios eletrônicos, de internet, vai ficar escuso, nós vamos identificá-lo sim e vamos levar às barras da justiça. Agora, o que a gente precisa é que a nossa legislação seja revista para não dar oportunidade a quem decide ter interpretações totalmente brandas. Também não precisa ser o extremo, mas tem que ser uma coisa justa, mas que haja certeza do cumprimento dessa pena. Para a gente liberar o delegado Maurício, o constrangimento é uma boa, né? O cara acordar com um carro da polícia na porta da casa não é muito agradável. Pergunta do Salazar. Delegado, é um prazer falar com o senhor aqui mais uma vez. Delegado, minha pergunta é o seguinte, o senhor falou da decisão do STF de maio. Se eu não estiver enganado, por favor, se eu me corrija, se eu estiver enganado, foi uma decisão para um caso individual, e aí ele não tem poder vinculativo, certo? Então, eu queria saber como é que está esse trâmite, se existe um projeto de lei para que essa situação da injúria racial ser julgada como racismo, e aí vai ter toda essa mudança que o senhor citou, se há um prazo, se a gente pode trabalhar aí com alguma perspectiva dessa lei mudar de fato para todo mundo e não ficar só neste caso de maio do STF. Então, infelizmente, esses prazos também, que acho que todas as funções, todas as atividades têm um prazo para ser cumprido. Infelizmente, nós não temos prazo no Legislativo e não temos os prazos no Judiciário. Embora com prazos definidos, você vê que há sempre uma prorrogação e isso vai, até muitas vezes, né, que o crime seja prescrito. Então, está na hora realmente da sociedade outra vez, né, cobrar essas posturas, ou seja, nós temos que ter velocidade na aplicabilidade da lei, assim como houve a velocidade da DRAD, né, do Dr. Saad, e identificar essas pessoas, né, nos vários casos que nós temos acompanhado aí, sempre há uma identificação rápida, mas da identificação, da oitiva dessa pessoa até que ela seja condenada e julgada, há um prazo aí que, enfim, é muito extenso e, infelizmente, a gente não tem uma data para que isso ocorra, mas já passou do tempo disso ocorrer. Delegado Maurício Freire, obrigado pela sua gentileza aqui com a gente. Vamos continuar batendo nessa tecla, nós precisamos acabar com isso em todos os pontos da sociedade, mas obviamente no esporte ainda menos admissível uma situação dessa. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima, delegado Maurício. Eu que agradeço muito a oportunidade, mas eu queria muito que você me convidasse aqui qualquer dia para a gente não falar desses casos. Eu queria vir aqui e falar, não temos nenhum caso de agressão, de briga, de injúria, de racismo, ou seja, para a gente poder falar da alegria de levar os nossos familiares outra vez às praças esportivas. Uma boa noite, é sempre uma alegria estar com todos vocês aí do Gazeta Esportivo. Muito obrigado. Neste final de semana, você sabia, tem derby do futebol feminino, sábado às 14h,
Palmeiras e Corinthians jogam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque. É um jogaço que vale a ponta da tabela. Na classificação, as meninas do Palmeiras lideram a competição com 25 pontos. Só um a mais que os vice-líderes, as vice-líderes, né? Que é o time do Corinthians. A expectativa é de casa cheia, com ingresso a preços populares, R$30 a inteira e, claro, né? Metade do preço para todas as pessoas que tiverem esse direito. Grande mobilização nas redes sociais, a coisa vai ser bem legal. Temos todos os ingredientes para uma grande partida de futebol e, sem dúvida, a atenção para o futebol feminino crescendo bastante, Garrafa. Com certeza, Flávio. E vale pelo aspecto, né, principalmente, que as grandes camisas estão apoiando o futebol. E a gente tem visto exatamente isso em cima do quê? Em cima de Corinthians, em cima de Palmeiras. O Palmeiras agora superando o Corinthians, que tem uma equipe fantástica. O Corinthians como campeão da América. É muito legal. O Palmeiras é muito legal o fato de, nós estamos falando de um derby que vai ter ingressos à venda. Não é aquela coisa, vamos lá para incentivar, entrada gratuita, 1 quilo de alimento. Não, ingressos à venda, casa cheia. O futebol feminino está cada vez mais perto do masculino. Bem bacana. Os técnicos estrangeiros estão em alta no futebol nacional, dirigindo os primeiros colocados do Brasileirão. E a maioria dos classificados na Libertadores também. O Thiago Salazar fez uma reportagem sobre o assunto. Vamos ver. O futebol brasileiro ganhou sotaques diferentes nos últimos anos. Cada vez mais técnicos estrangeiros estão desembarcando por aqui. Atualmente, dos 20 clubes da Série A, 8 não são comandados por brasileiros. Nós temos 4 portugueses, 3 argentinos e 1 paraguaio. A situação pode causar estranheza no Brasil, mas é normal. Os estrangeiros são maioria nas principais ligas do mundo. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Que tem Felipão como líder. E você já deu uma olhadinha na tabela do Brasileirão? No G4 só tem clube treinado por estrangeiro. E dos 10 primeiros, só 3 equipes são comandadas por brasileiros. Resumindo, nossos treinadores não gozam de prestígio em nenhum outro lugar do mundo. E no Brasil, onde sempre tiveram uma espécie de reserva de mercado, o espaço está cada vez menor para eles e cada vez mais voltado a equipes coadjuvantes. E parece que a coisa não está caminhando para uma mudança, né, Garrafa? Mas para mim às vezes acaba parecendo uma circunstância, uma própria coincidência, claro, porque para mim não existe técnico estrangeiro bom e brasileiro bom. Existe técnico brasileiro bom, brasileiro ruim, estrangeiro ruim. O Miguel Ángel Ramírez, que foi tão badalado e disputado por grandes equipes. O Palmeiras, ele chegou a dizer não ao Palmeiras, antes do Abel, técnico do Independente Del Valle. Aí ele veio para o Inter, deixou o Inter numa nhaca, foi demitido, acabou indo para os Estados Unidos, lá também já saiu de lá. Então não é que o estrangeiro é melhor que o brasileiro é melhor que o estrangeiro. Existe técnico bom e técnico ruim. Nesse momento, coincidentemente, os estrangeiros estão levando vantagem aqui no futebol brasileiro. E aí, Salazar? Eu acho que o grande problema aí é onde estão os nossos técnicos bons. Eu também concordo com o Garrafa, temos técnicos bons, mas onde eles estão? Porque o Tite, para mim, é um técnico, para mim, um dos melhores do mundo. Mas ele está na seleção brasileira. Mas e os demais? Essa é a pergunta. Eu acho que está ficando uma situação ruim e perigosa para os técnicos brasileiros por causa dessa falta de espaço. A gente não vê os técnicos brasileiros, os bons, então, na Europa. A gente não vê técnico brasileiro aqui na América do Sul. Por que ninguém procura os técnicos brasileiros? E os nossos grandes times também estão procurando os estrangeiros. Então, eu vejo assim como algo preocupante. E além da questão do futebol,
eu tenho para mim que a questão do idioma pesa muito. São poucos os técnicos brasileiros que têm condição de ir para a Europa para treinar uma equipe com outro idioma completamente dominado. Então, eu acho que é um momento de atenção, é um momento para os técnicos brasileiros terem atenção para não ficarem para trás. Valeu, Garrafa. E o São Paulo tem apresentado queda de rendimento no segundo tempo dos últimos jogos. José Passos fez uma reportagem para a gente tentar entender o que está acontecendo. Vamos conferir. O sinal de alerta já tá mais do que ligado entre os São Paulinos e principalmente depois do último jogo da equipe contra o Ceará no Morumbi. De novo, o tricolor dominou o primeiro tempo, controlou os 45 minutinhos iniciais, mas caiu de produção na etapa final, errou muito e deixou o resultado escapar. Aliás, metade dos 10 gols sofridos pelo São Paulo no Brasileirão foram no segundo tempo. O nosso modelo de jogo é esse, tentar pressionar. Logicamente que no final dos jogos você vai tendo um desgaste maior durante toda a partida e não consegue exercer da mesma maneira que a gente faz nos primeiros 45 minutos de jogo. O São Paulo só volta a campo sábado para pegar o Avaí em Florianópolis na ressacada e até lá o técnico Rogério Ceni vai ter a semana todinha livre para trabalhar o grupo de jogadores aqui no CCT da Barra Funda. Um tempo que pode ser bastante útil para que o treinador corrija os problemas da equipe para a sequência da temporada de 2022. Os jogadores têm um desnível técnico, um desnível tático e um desnível salarial. Quer dizer, assim fica difícil o treinador fazer aquilo que os treinadores europeus já fazem há muito tempo, que é o revezamento. Porque quem sai e quem entra tem uma diferença muito grande. O São Paulo muitas vezes acaba fazendo substituições no intervalo ou no início do segundo tempo e esses jogadores que entram não necessariamente possuem as mesmas características dos atletas que estavam em campo. Por isso o São Paulo acaba mudando um pouquinho a característica de jogar e, por consequência, não consegue ter o mesmo desempenho que tem no primeiro tempo. É um time ainda em formação e é um time ainda em amadurecimento. Então acho completamente normal essa oscilação do São Paulo do primeiro para o segundo tempo. Será que não são os adversários que sobem de produção no segundo tempo? Eu acho que o São Paulo tem caído de produção, na verdade, é quando joga fora de casa. Esse é o grande dilema do Rogério Ceni. Quebrei sua pauta, hein, cara? Negativo, negativo, Silver. Quebrou não, até porque eu acho que o clubismo falou mais alto aí, hein? E eu tenho certeza que a galera tricolor tá contigo nessa, torcendo para que o time jogue bem os 90 minutos, dentro e fora de casa. Vamos seguir falando do São Paulo agora com o Alexandre Silvestre lá no CCT da Barra Funda. Quer dizer que o Lucas Moura vem fazendo visitas ao tricolor nesse período de férias dele no Tottenham? O torcedor pode sonhar com algum retorno desse grande atacante, Silvestre? Pode, Flávio. O imaginário do São Paulino está a todo vapor, né? O Lucas Moura do Tottenham de férias no Brasil, frequentando o São Paulo, foi outro dia no Morumbi, interagiu com a torcida, com ex-jogadores, com os atuais jogadores, reviveu bons momentos ao lado do Rogério Ceni. Enfim, é um ídolo da torcida do São Paulo que está por aqui no Brasil. Ele tem contrato com o Tottenham por mais uma temporada e pode renovar por um outro ano. Então não deve ser para agora, mas o São Paulo está sim de olho nele. Inclusive o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, em entrevista nessa semana aos nossos colegas do canal do YouTube Arnaldo e Tironi, confessou que o São Paulo está fazendo parecido com o que fez com o Caleri, ou seja, a cada janela vai lá e dá uma cutucadinha, marca um território, quer voltar? Dá para ser agora? Na próxima janela? Então São Paulo vai ficar marcando homem a homem o Lucas Moura e uma hora pode rolar, Flávio. Tanto que o Caleri voltou para o São Paulo, por que não o Lucas? Mas eu não acredito que seja para agora, para a temporada 2022. Sobre o time do Rogério Ceni, que tem dificuldade para ter bom rendimento no segundo tempo, é que no segundo tempo o Rogério gosta de marcar pressão também, né? Tava conversando com o Marcelo, que é nosso colega aí do site gazetesportiva.net, né? O Bazégio.
O São Paulo marca pressão e todo o segundo tempo o time abre o bico e a substituição nem sempre surte efeito, né? E o São Paulo que precisa melhorar o rendimento fora de casa. Os próximos 2 jogos serão longe do Morumbi, nesse sábado contra o Avaí na Ressacada, na quinta da semana que vem contra o Coritiba no Couto Pereira. O São Paulo em 4 jogos como visitante no Brasileirão empatou 3, perdeu 1 e o Rogério Ceni tem problemas para montar o time. Arboleda está com a seleção, Rafinha e Igor Gomes suspensos. E se o Rogério quiser manter a linha de 3, provavelmente vai ter que trazer de volta para a equipe titular o Miranda. Tá legal, tá legal. Bom, São Paulo com suas dificuldades, mas até que tá fazendo um pouquinho acima do que se poderia imaginar, pelo menos do que eu imaginava. Tá fazendo mais do que se poderia imaginar dentro de campo. Agora, fora de campo, com todo o respeito, eu acho surreal a gente falar do São Paulo contratar o Lucas Moura. A gente acabou de ler uma entrevista do Belmonte dizendo que o São Paulo está fazendo um empréstimo bancário para tentar pagar os jogadores. Inclusive o Caleri. Como é que a gente vai falar? Sério, a gente vai comentar aqui sobre o São Paulo contratar o Lucas Moura? Eu deixo contigo, Garrafa. Não, vamos pular essa parte, né? Vamos pular essa parte para não parar de sonhar, né? O São Paulo tem que tentar resolver os seus problemas para pegar o Avaí. E não são poucos, como disse o Zé Paz. São muitos problemas. O Rogério, no meu entendimento, tem feito um bom trabalho, não só no São Paulo, né? Comentava com o Salazar aqui, ó, de técnico bom. O Rogério é um dos técnicos promissores. Esse sim. Tem feito bons trabalhos numa carreira muito curta. Voltamos ao Parque São Jorge. José Paz, o que você traz pra gente agora do Corinthians? Bora, Flávio, bora falar da preparação do Corinthians para esse jogo do próximo sábado contra o Atlético Goianiense, fora de casa, 8h30, lá em Goiânia. O Fagner já está treinando com bola no CT Dr. Joaquim Grava, se recuperando aí daquela entorse no tornozelo direito que ele teve na partida contra o Deportivo Cali, ainda pela fase de grupos aí da Copa Libertadores da América, não participou das últimas 7 partidas do Corinthians. O Fagner, aos pouquinhos, então, ele vai voltando, aí vai treinando com bola e vai voltando a ficar à disposição do técnico Vitor Pereira. A gente conversava sobre o William aí no comecinho do programa. O William, ele sofreu um trauma no tornozelo direito na partida contra o América Mineiro, acabou tendo que sair ainda antes do intervalo ali daquele jogo que acabou 1-1, ele postou uma foto lá nas redes sociais mostrando o tratamento que ele vem fazendo ali no tornozelo direito para se recuperar, para ficar à disposição do técnico português, mas muito provavelmente não deve jogar essa partida do próximo sábado lá em Goiânia contra o Atlético. A gente preparou rapidamente aí para encerrar essa minha participação aqui sobre o Corinthians, uma tela, um comparativo das 8 primeiras rodadas do Corinthians no Brasileirão do ano passado e das 8 rodadas agora. Desempenho em 2021 e em 2022 nas 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que depois de 8 jogos no Brasileirão de 2021 estava ali na 11ª posição, agora está em terceiro, tinha um aproveitamento aí de 41,7%, agora de 62,5%. Então o Corinthians, que tinha marcado 6 gols nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão de 2021, agora marcou 12, tinha sofrido 6, agora sofreu 8. Então o Corinthians melhorou bastante. É claro que nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão do ano passado, o Silvinho não tinha, por exemplo, os reforços ali, o quinteto mágico aí do Corinthians. O VP agora já tem um elenco um pouco melhor, mas tem muita gente cornetando o técnico do Corinthians, querendo que ele saia, alguns corintianos aí, amigos da minha pessoa no caso. Então calma, gente, o trabalho está sendo bem feito, o VP está fazendo um bom trabalho, o Corinthians aos pouquinhos vai brigando aí por todas as competições e está brigando pelo Campeonato Brasileiro. Está ali no topo da tabela, na parte alta, brigando com Palmeiras, com Galo, enfim, com outras equipes. Volto contigo, Flávio. Abraço para todo mundo aí. Valeu, Zé Paz. Corinthians está mais sossegado internamente? Estava até 2 semanas atrás, eu acredito. Eu estou lá pertinho. Claro que a coisa está muito tranquila. Quem está falando em demissão do Vitor Pereira ou querendo algo disso, chega a ser também outro assunto que não dá para comentar. O Vitor Pereira está 3 meses no cargo, acabou de completar 3 meses. Agora, o jogo contra o Always Ready aqui na Neoquímica Arena e depois o jogo contra o América, e também já veio do empate com o São Paulo, onde o Corinthians foi pior que o São Paulo durante o jogo, deu assim, ligou ali o sinal de alerta. O Vitor Pereira falou sobre a questão do elenco, o Corinthians não tem elenco para tudo isso. Mas assim, dentro das limitações do Corinthians, o Corinthians tem o mesmo número de pontos que o líder do Brasileirão e está vivo nos 2 mata-matas. Eu acho que é por aí. Eu acho que a temporada vai dizer qual é o caminho de prioridade ali que o Corinthians vai ter que seguir. E essa palavra é importante, prioridade, né? E como diz o ditado, para morrer basta estar vivo.
O Corinthians está vivo, mas para morrer basta estar vivo. O Corinthians está com desempenho muito abaixo daquilo que ele tem conquistado em termos de pontuação e classificação. E eu que sou um resultadista, eu falo, pô, mas você defende resultado agora? Espera um pouquinho, mas estamos falando do Corinthians, os resultados podem ser enganosos, porque a competição está muito longe de acabar. O Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Então, como disse o Salazar, sinal de alerta está ligado, precisa melhorar esse desempenho, senão não vai se segurar muito tempo aí não. A torcida do Palmeiras está animada com a chance de receber mais um reforço. Silvestre, qual é o jogador que está a caminho do Palmeiras? Negociações em andamento, o Palmeiras está próximo de acertar com José Manuel Lopes. É um centroavante alto, canhoto, joga no Lanús da Argentina, fez em 45 jogos 23 gols na equipe argentina, no Lanús, jogador jovem que poderia chegar para acertar com o Palmeiras por 4 temporadas. Não é o 9 dos sonhos de parte da torcida, né? Mas a filosofia do Palmeiras é contratar jogador que possa render frutos não só técnicos para o momento, para o presente, mas também para o futuro. É um jogador que tem mercado, que teria mercado, é uma revelação do futebol argentino, está fazendo sucesso na Argentina, é um dos artilheiros do campeonato local e poderia chegar. O próprio jogador já confidenciou que o Palmeiras está realmente negociando, ele não se envolve, está aguardando uma definição. O Palmeiras estaria disposto, Flávio, a desembolsar 10 milhões de dólares para obter 80% dos direitos econômicos do garoto, que é um centroavante alto. Esse é 9 mesmo, viu? O cara é 9 de ofício, faz muito gol por cima, faz muito gol com a perna esquerda, se movimenta também bastante se precisar. É o José Manuel Lopes, quem sabe ele pode resolver o problema do centroavante do Verdão. Por enquanto segue com o Rony fazendo as peripécias dele, se matando em campo, marcando o gol, mas não é um 9-9, né, Flávio? Bom, um canhoto, um atacante, 19 anos, só que o Palmeiras pagaria, pelos cálculos aí, perto de 50 milhões por 80%. O que vocês acham? É o perfil daquilo que o Palmeiras prometeu e se colocou no mercado. O Palmeiras não vai ficar, eu acho que é correto, né? O Palmeiras tem essa possibilidade, porque tem um bom elenco, não precisa ficar trazendo mesmo jogadores do Palmeiras, como fez o Corinthians, para de repente acalmar a torcida, não. O Palmeiras tem um bom elenco, vai trazendo jovens promessas, jogadores com 23, aí, jogadores com promessas como 19, 20 anos, e acho que esse é um caminho interessante para o Palmeiras. Acho que está certa a diretoria do Palmeiras. Pensando Salazar. em finanças, está corretíssimo. Assim, você vende promessas, isso, mas você também traz, né? Isso. Você não fica fazendo aquele caminho inverso. O Abel Ferreira bate muito nessa tecla durante as coletivas, né? De que só no Brasil que você vende um garoto e aí quando você vai repor, você repõe com um jogador já de 30 e poucos anos. O Abel tem que entender que não existem vários Palmeiras no futebol brasileiro. O Palmeiras hoje está bem estruturado, bem assentado. Exato. O Palmeiras tem condição para fazer isso. Pode se dar o luxo de fazer isso, né? Agora, a questão, por exemplo, o Corinthians do Andrés em 2020 fez uma série de apostas, o Arauz foi um deles, o Bruno Mendes e tal. Aí ninguém vingou, aí você fica com prejuízo financeiro só, né? Agora, a questão é importante lembrar, se der certo, tanto o Lopes quanto o Merentiel, que já foi contratado, ambos só podem jogar a partir de julho, por causa da janela. Então a gente vai ter um Abel Ferreira no segundo semestre com novas e interessantes opções. No momento que tudo começa a funilar, o Palmeiras vai estar reforçado. Sim, e aí ele pode, né, com essas opções, trabalhar esse Palmeiras com centroavante, sem centroavante, como ele trabalha agora. Colocar o na Libertadores, ou na Copa do Brasil, no Brasileirão. Aí aquilo começa a ficar forte em todas as competições de novo. Resultado da enquete. É compreensível o Tite ter deixado o Danilo do Palmeiras fora até do banco na seleção hoje? A maioria respondeu que não, com 78% dos votos. Encerramos mais uma vez o nosso Gazeta Esportiva. Esperamos vocês amanhã. Tchau, Garrafa. Tchau, Salazar. Celso e Michele estão voltando. Logo, logo estarão aqui conosco. Tá legal? Um abraço. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.